Fala, rapaziada, sejam muito bem-vindos ao canal Alma Cruz Maltina. Aqui é Andrezinho falando e vamos falar de hoje da possível demissão do diretor executivo de futebol do Vascão da Gama, o Marcelo Santana. Após alguns problemas, dificuldades de contratações de jogadores, o diretor executivo está na berlinda e sendo muito cobrado para que Pedrinho o demita, até porque já vem com essa dificuldade desde o ano passado, quando o Pedrinho assumiu, e o Vasco, na primeira janela, teve dificuldades de contratações de pontas e também de um zagueiro. Caso até aconteceu que, no último dia da janela do ano passado, o Vasco não conseguiu contratar o jogador Ian Glavinovic, do New Old Boys, por trocas de documentações. Sim, e esse ano ele já teve, com a janela aberta, com bastante tempo, o mesmo também não está fazendo boa triagem, bom resultado de contratações de jogadores. O Vasco já teve alguns nomes como o Coelho, Ramon Rosa, Ramon Sosa, Wanderson, Brian Rodrigues, o Lavega, que acabou indo para o Fluminense, o Bruma agora foi o último do Sport Braga de Portugal, e ele não conseguiu concretizar a contratação do jogador e acabou perdendo essa negociação num braço meio que de ferro para o Benfica. Eu não vou dizer nem que foi braço de ferro, porque o Benfica só chegou em cima da hora, solicitou a contratação do jogador, deu o mesmo valor e o Vasco acabou perdendo. O Vasco teria que ter sido mais ativo, já que precisa muito de jogadores de ponta. E, desculpa, Marcelo Santana, você teria que estar lá em Portugal, negociando com o jogador, fazendo ele ver o que seria bom ele vir para o Vasco. E não deixar para o último tempo da janela e acabar perdendo para o Benfica. Sua trajetória no Vasco não tem sido das melhores e está sendo muito criticado e possivelmente tem grande chance de ser demitido, provavelmente ainda nessa janela de contratações, caso o Vasco não faça termine com boas contratações, já que o Vasco precisa muito de pontas e até agora ainda não conseguiu contratar nenhum nessa janela. Vamos também falar dos relacionados para o jogo de amanhã contra o Fluminense. E são eles os jogadores Alex Teixeira, Bruno Lopes, Coutinho, Daniel Fusato, Hugo Moura, Jair, Jean Davi, João Vitor, Léo Jardim, Lucas Freitas, Lucas Oliveira, Lucas Piton, Lucas Zuccarello, Matheus Carvalho, Maxwell Domingues, Pablo, Paulinho, Paulo Henrique, Paê, Puma Rodrigues, Souza, Tietê, Verrete e Vitor Luiz. O Vasco provavelmente deve ser o mesmo 11 que iniciou contra o Volta Redonda. Qualquer mudança é algo que o treinador Fábio Carille possa estar escondendo aí para tentar chegar contra o Fluminense para fazer alguma diferença, mas eu acho que não. Acho que ele vai dar tempo a esses jogadores, até porque o Fluminense também não vem feito bons jogos e acredito muito que o Vasco tem muito potencial de ganhar esse jogo. E se o Vasco ganhar do Fluminense, eu vou sortear uma caneca igual a essa aqui, que está aparecendo aqui para vocês, da Alma Cruz Maltina. Então, galera, os relacionados são esses. O jogo é amanhã às 9h30 em Brasília. O Vasco já chegou lá, o Fluminense também, mas a gente se interessa aqui mesmo pelo Vasco. E amanhã tem um jogo importantíssimo. Se nós ganharmos, o Vasco está praticamente classificado, basta fazer mais um bom resultado contra o Sampaio Corrêa e depois tentar tirar um pontinho ou outro, pelo menos, dos outros dois clássicos. Mas, lógico, a gente visando sempre a vitória. Se ganhar, melhor ainda, o grupo
cresce mais ainda. Porém, temos que estar sempre atentos que, mesmo se ganhar os clássicos, as semifinais e finais são muito importantes e não podemos entrar com o pé alto. Até porque o Vasco hoje está em segundo lugar com 13 pontos, né? E ele, se ele ganhar o Fluminense, ele vai para 16. O Fluminense praticamente dá adeus à semifinal, já que ele está com 7 pontos e ele só vai ter mais 3 jogos e possivelmente ele só chegaria a 16 pontos, que seria a pontuação que o Vasco já está. O Volta Redonda também tem 13, não joga contra mais nenhum grande. Nova Iguaçu tem 12. Também acho que não joga contra mais nenhum grande, ou o Maricá, que tem 11. Então a chance deles chegarem a 17 pontos é muito grande, né? E por hoje é só. Eu fico por aqui. Se vocês gostaram dos comentários e de toda a análise, me siga no canal e dê aquele like, vascaínos. Um grande abraço e fiquem com Deus. Amanhã tem mais, tem o nosso jogão e vamos estar aqui para dar todas as notícias de Vasco e Fluminense. Um abraço, vascaíno!